Do livro Agenda Cristã, de nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Aproveite muito bem o seu dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos são devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque vós sois a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, querido amigo, divino irmão, agradecemos, Senhor, pela noite de descanso, e também pela oportunidade de estudo e aprendizado, trabalho e crescimento espiritual que tivemos. Agradecemos, Senhor, o dia que renasce, cheio de novas oportunidades, que possamos aproveitar cada minuto de cada hora desse dia precioso, fazendo o melhor ao nosso alcance, levando, Senhor, a vossa mensagem de paz, de amor, na relação fraternal e solidária com o nosso próximo, aonde formos e onde estivermos, com os nossos pensamentos e sentimentos, com as nossas palavras e ações, sendo representantes da vossa vontade, Senhor, para que ela se cumpra pelo nosso exemplo em cada dia da nossa existência. Oramos, divino amigo, querido irmão, em benefício dos nossos entes queridos já desencarnados, dos quais nos lembramos nesse instante, os nossos entes amados que já deixaram a vida passageira e agora se encontram na pátria verdadeira. Que recebam o nosso abraço fraternal, a nossa saudade saudável e possam sentir o fortalecimento, Senhor, das nossas vibrações para que prossigam firmes na caminhada evolutiva. Oramos, divino amigo, em benefício dos nossos entes familiares, todos aqueles que continuam na jornada evolutiva, que possam ser abraçados, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos parentes, Senhor, mais próximos ou mais distantes, familiares do coração, amigos e companheiros desta existência, que todos possam ser fortalecidos na fé, a fim de prosseguirem e enfrentarem as provas do caminho, Senhor, com dignidade. Agradecemos por tudo, divino amigo, envolvendo também em nossas vibrações os nossos irmãos que nos apoiam, que nos ajudam, os nossos vizinhos, Senhor, de moradia e todos os seus familiares. Envolvemos os nossos irmãos de trabalho profissional
e todas as suas famílias. Igualmente, Senhor, os nossos irmãos e amigos de trabalho espiritual, no templo, na igreja, no centro, onde seja, Senhor, que possamos estar irmanados pelos laços da fraternidade, buscando levar o bem nas nossas ações, nas nossas atividades, Senhor, para que possamos ser aqueles que agimos em consonância com a vossa vontade suprema, a fim de que haja o equilíbrio, a harmonia, a solidariedade universais. Obrigado por tudo, divino amigo. Fica conosco, Senhor, assim também como estaremos contigo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena com Joana de Ângeles. O que você vê quando essa imagem é colocada na sua tela? Uma cebola, não é mesmo? E esse tema foi exatamente o que trouxe uma paciente do poeta e escritor brasileiro Rubem Alves quando se sentou no seu divã. Ela começou a falar. Eu estava cozinhando e, de repente, quando cortei a cebola, algo estranho aconteceu. Eu vi que nunca tinha enxergado uma cebola. Aquele formato, toda a sua circunferência, todos os seus detalhes nunca haviam sido observados por mim. E naquele instante eu me dei conta de que nunca tinha visto efetivamente uma cebola. Rubem Alves então se levantou, foi até a sua prateleira, enquanto a sua paciente aguardava um posicionamento, porque ela pensava, certamente estarei enferma, estarei doente, não estarei muito bem da cabeça, porque se uma cebola consegue mexer tanto comigo, e não foi só a cebola, foi o tomate, foi o pimentão, algo terrível aconteceu. Rubem Alves trouxe para ela um livro do poeta Pablo Neruda, onde ele escreve Ode à Cebola. Um trecho do poema diz o seguinte: Cebola, luminosa redoma, pétala a pétala, cresceu a tua formosura, escamas de cristal te acrescentaram, e no segredo da terra escura se foi arredondando teu ventre de orvalho. Sob a terra foi o milagre, e quando apareceu teu rude caule, verde, e nasceram as tuas folhas, como espadas na horta, a terra acumulou seu poderio, mostrando a tua nua transparência, e como em Afrodite, o mar remoto duplicou a magnólia, levantando seus seios. A terra assim te fez, cebola clara como um planeta, a reluzir, constelação constante, redonda rosa de água, sobre a mesa das gentes pobres. E esse é um trecho do poema Ode à Cebola. E Rubem Alves começava a explicar àquela mulher, à sua paciente, que ver não é algo natural, é algo que deve ser exercitado. E ela não deveria estar preocupada porque, a partir daquele instante, ela estava desenvolvendo olhos de poeta. E os nossos olhos, como andam? Como anda a saúde dos nossos olhos, não somente para enxergar as coisas, mas para ver aquilo que ninguém consegue ver? Como anda o nosso olho, o olho para o mundo, para ver não somente o que as pessoas veem normalmente, mas enxergar além das aparências, porque o próprio poeta inglês William Blake irá dizer: a árvore que o sábio vê não é a mesma que o tolo vê. E ele trazia uma questão importante. Temos tido um olho de pessimismo para com a vida. Temos tido um olho amargurado para toda a existência. E essa nossa forma de ver a vida vai contaminando as pessoas ao nosso redor e vai formando uma consciência planetária, uma consciência coletiva, pessimista a respeito da existência. Quando temos todo um esplendor da existência espiritual,
a ser descoberto em nosso ser. Basta vermos a história de pessoas que não conseguem ver efetivamente e mesmo assim se transformam em exemplos para a humanidade, porque conseguem, abdicando da visão em si, ver com outros olhos. Conseguem desenvolver uma percepção mais profunda a respeito da vida, como é o caso da famosa escritora norte-americana Helen Keller, assessorada por sua professora Annie Sullivan. Helen Keller, aos 18 meses de vida, sofreu escarlatina e começou a ter deficiência visual até que perdeu totalmente a visão. Além disso, ela ficou surda. E o que esperar de uma pessoa surda e cega no final do século XIX? O que esperar numa cidade pequena, numa casa no interior do estado do Alabama? Será que essa criança poderia desenvolver algum tipo de sentido? A família ficou penalizada, mas ao mesmo tempo percebeu que a criança era muito astuta, gostava de tatear a terra, de sentir as coisas e parecia que seu olfato cada vez mais se desenvolvia com a perda da visão. Ela desenvolvia outras formas de perceber a vida. Foi quando a família teve contato com o famoso inventor Alexander Graham Bell, o mesmo que inventou o aparelho telefônico. E ele indicou uma professora, de nome Annie Sullivan. Logo a família entrou em contato com a professora e a aguardaram. Então, Helen Keller tinha 7 anos de idade. Ficou na expectativa, ansiosa, aguardando a chegada da professora. E logo no início, a professora Annie Sullivan percebeu que teria uma longa tarefa pela frente, porque a criança era muito geniosa. Seus pais, penalizados pela situação, pela doença, cediam a todos os caprichos daquela criança que estava ficando perversa, que até mesmo maltratava as coleguinhas e os animais quando queria ter feito as suas vontades. E logo Annie Sullivan percebeu. E ela mesma declarou em uma das suas cartas, um dos seus diários, dizendo: a obediência, a disciplina é o caminho para que o amor e o conhecimento possam se adentrar pela psique infantil. E ela percebeu que teria que se afastar um pouco do convívio da família para reeducar aquela criança. Pediu que fossem colocadas em uma casa que ficava perto, 400 metros, mas ao mesmo tempo ela teria toda a liberdade para educar Helen Keller. E assim começou. Ela falava as palavras, escrevendo-as na mão da menina, que percebeu que cada coisa tinha uma forma diferente de ser escrita. E como era muito inteligente, aos poucos ela começou a perceber aquela linguagem de sinais. Algo se passava na mente daquela criança. Certamente não foi fácil. Foram dias, foram meses, foram anos, tentando, até que Helen Keller começou a escrever. Começou a ler em braille e começou, por incrível que pareça, também a falar, porque ela colocava as mãos nos lábios da sua professora e percebia as palavras sendo transmitidas e começava a imitar. Faltava-lhe a visão externa, mas uma visão interna era desenvolvida a cada passo, porque alguém se dedicou à tarefa de educar. E nós temos educado a nossa visão, porque, pelo que vemos nas pessoas dos comentários, a amargura, o pessimismo, a falta de alegria de viver tem sido uma constante dos nossos dias. E como recorda Rubem Alves, ver não é algo natural, necessita ser aprendido. Não basta colocar a simples ótica em ação, mas começar a treinar os olhos do espírito imortal. E se questionarmos, o que faz com que, ao longo do caminho, nós percamos a nossa visão? Percamos a visão do espírito, percamos a visão para a beleza da vida. O que faz? Qual é o processo que gera uma perda de contato com essa essência da vida? Num primeiro momento, poderemos dizer que a educação e a cultura
voltados para o ego e não para o espírito. Educação e cultura voltados para o ego. Quando nascemos, nossos pais se esmeram no processo educativo, que se transformem em conhecimento para vivermos no mundo. Mas essas informações muitas vezes não são sentidas, não são vividas de maneira profunda. Muitas vezes não fazemos um link da importância de tudo isso para a nossa tarefa do espírito. Somos educados para o ego. O ego quer vencer no mundo, então ele se fixa, o seu foco é esse, perceber o que é importante para que ele possa vencer no mundo. E esses vencedores do mundo muitas vezes não têm tempo para as belezas que nos acompanham no mundo. Atarefados, nesse corre-corre do dia a dia, nos falta às vezes uma percepção profunda de tudo o que ocorre à nossa volta. Certa feita, uma colega de trabalho comentava que estava muito estressada. Ela estava no trânsito e buzinava e cada vez mais ficava angustiada porque percebia que não poderia cumprir o horário pré-determinado. Ela morava longe, tinha que deixar a filha na escola, da escola seguia para o trabalho e ali começava sua rotina diária. Foi quando sua filha, de 4 anos de idade, chamou a atenção dela, percebendo seu estado emocional. Mamãe, olhemos a beleza da natureza que nos acompanha. Olha ao nosso lado, mamãe. Nós temos ao nosso lado o mar, a beleza do mar. E é verdade, dizia minha colega. Passamos quilômetros por uma orla muito bonita, encantadora, e não nos damos conta por conta da nossa própria ansiedade. Então esse mundo voltado para o ego, essa educação, vai nos tirando um brilho e intensidade que devemos recuperar quando treinamos o olhar do Espírito. Porque quando vemos com o Espírito, os olhos do Espírito, nós temos olhos para a beleza do mundo. Vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco nós continuaremos. Falávamos a respeito do que limita a nossa visão, porque vemos, mas não enxergamos. Não percebemos os detalhes, não sentimos o ambiente e passamos despercebidos por tantas coisas, porque com essa educação voltada para o ego, a busca externa prevalece sobre a viagem interior. A busca externa. Temos tantas buscas externas, buscas de enriquecer, buscas de nos tornarmos uma pessoa de sucesso, de projeção, e a nossa viagem interior permanece esquecida durante um longo tempo nessa jornada. Para criar olhos de ver, para que os nossos olhos fiquem mais saudáveis, precisamos aprimorar a nossa viagem interior. Começar a perceber as coisas com menos ansiedade, com menos correria. Porque com a ansiedade, nós nos projetamos sempre à frente, no futuro, e deixamos de viver o momento presente que traz tanta beleza. E ficamos impressionados quando paramos para observar mesmo as coisas que estão ao nosso redor e que não nos dávamos conta por conta da própria ansiedade. As crianças têm esse olhar fantástico de ver pequenas coisas e trazem o brilho no olhar, porque se colocam na posição de eternos aprendizes, a condição que devemos ter para com a vida, para proceder à viagem interna que nos fará treinar o olhar para dentro. Nas páginas da mitologia grega, nós vemos a figura de Tiresias. Tiresias era um sábio vidente, que aparece em muitos mitos, no mito de Narciso, no mito de Édipo e em tantos outros, ele aparece sendo consultado. Para a mãe de Narciso, ele dirá: ele viverá muito enquanto não se vir, enquanto não se conhecer. E de certa forma ele dizia a respeito do ego. Aquele ego iria permanecer
enquanto ele não fizesse uma viagem interna, uma viagem de autoconhecimento. Tiresias era, portanto, o homem que deixava de olhar para fora e olhava para dentro. Porque, como já dizia Carl Gustav Jung, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Se não temos olhos de ver as coisas que acontecem ao nosso redor, se não temos olhos para ver o significado de tudo que acontece na nossa vida, é porque os nossos olhos estão destreinados. A nossa percepção está limitada por conta dos nossos complexos afetivos. As situações difíceis que vivemos. Quando Carl Gustav Jung fala dos complexos, ele diz respeito às experiências emocionais que ficaram gravadas no nosso inconsciente. Muitas delas dolorosas, muitas delas que trazem sofrimento. E como não resolvemos a questão, a nossa ótica de vida é distorcida. Vemos a vida sob a ótica desse sofrimento. E tudo passa a ser sofrimento, como foi bem analisado no programa anterior. E continuamos nesse ciclo de sofrimento porque a nossa visão não se libertar-se dos complexos afetivos. Olhar essas experiências e modificar a forma como as enxergamos. De que forma eu enxergo minha dor? De que forma eu enxergo o meu passado? Quando treinamos o nosso olhar, a nossa percepção, passamos a ver de uma forma diferente tudo o que nos ocorreu na vida e passamos a ver lições onde antes só existia dor, amargura, decepções, frustrações. E a nossa vida ganha um novo fôlego, porque à medida que nos libertamos dos complexos afetivos, nos libertamos da projeção da sombra, porque a própria sombra, aquilo que nós desconhecemos no mundo interior, aquela parte oculta de nós mesmos, mas que não deixa de existir por conta disso, é projetada fora até o momento que a conhecemos. O que nós projetamos fora? Porque a nossa projeção não deixa de ser uma ilusão. Nós projetamos a nossa realidade no outro e enxergamos o que existe em nosso mundo íntimo nesse convívio, no relacionamento com os outros. Então, quer dizer, poderá perguntar, que os outros não são efetivamente da forma como os vemos? Certamente que não. São algo muito mais profundo, algo muito mais complexo. Certa feita, uma senhora que participava de um dos nossos seminários perguntou: nós temos que ver apenas o lado bom das pessoas? E nós conversamos com ela dizendo, certamente é importante treinarmos o olhar para ver o lado bom das pessoas, mas será melhor ainda quando pudermos ver as pessoas como uma totalidade que tem as suas conquistas, que se traduz muitas vezes no lado bom, e tem também as suas limitações, que se traduz às vezes no que chamamos de mal. Mas para fazermos isso, o ideal será que façamos primeiro em nós mesmos. Questionar e verificar a nossa sombra, vasculhar esse mundo interno desconhecido, vasculhar a nossa psique, observando atentamente cada detalhe, porque se estamos contaminados ainda pelos complexos, é difícil observar com um olhar isento de ânimo. Mas à medida que vamos tendo coragem de fazer a viagem interior, a nossa lente existencial se amplia. E ampliando o nosso olhar sobre nós mesmos, nós ampliamos também a nossa visão sobre o outro. O outro não será apenas aquilo que nós rotulamos, mas será algo muito mais profundo, algo muito mais complexo, porque em essência todos somos seres divinos, mas não conseguimos ver ainda esse divino que existe dentro de nós, porque o nosso olhar está destreinado. Certa feita, uma senhora perguntou ao guru indiano Sai Baba qual era a diferença entre ele, que era um mestre considerado na Índia, e ela. E ele disse de forma muito sábia: a diferença que eu vejo no momento,
como a senhora passa por intenso sofrimento e não consegue perceber as suas dores, a diferença entre eu e você é que eu já sei que sou um ser divino e você parece ainda não saber. Ela não tinha se adentrado ainda pela realidade divina do seu ser. Não percebia essa essência porque não tinha treinado olhos de ver a própria vida, de ver o mundo sob a ótica divina. Por isso mesmo o desconhecimento e a projeção da sombra são fatores que fazem com que nós percamos o contato com a própria realidade que somos. Qual é a nossa realidade? Nós temos condição de ver a vida sob novos olhos, sob uma nova lente, porque esse é o primeiro passo para a nossa transformação. Transformar as lentes com que vemos a vida. E o que é a vida? A vida pode ser vista por tantos prismas, por tantas lentes, mas qual é a lente principal que eu coloco para ver a vida? Temos visto tanta violência no mundo e às vezes as pessoas dizem: o mundo é somente violência, o mundo é somente amargura, o mundo vive a lei do cada um para si, cada um para conquistar o que lhe tem à frente, cada um deve seguir o caminho do ego, passar por cima das questões éticas e prevalecer no mundo. E com essa ótica existencial, não percebemos quão limitada é a nossa existência. E esses dias mesmo conversava com colegas no trabalho, e eles falando da violência, da veemência da violência, e começaram a defender. A solução para isso é criar uma pena de morte. E eu pensei comigo, cidadãos pacatos, cidadãos que olhamos e achamos tão ordeiros, trazem consigo uma violência incontida, uma violência e desconhecimento das leis da vida tão profundos que não percebem que a vida é além da violência, que a vida é além da aparência, porque também passamos a enxergar aquilo que nós ouvimos de maneira sistemática. E para isso, parte da mídia comprometida com esses meios de comunicação que transmitem a violência são extremamente responsáveis também. Nós somos responsáveis, porque damos audiência a esses programas que transmitem uma visão de mundo equivocada. O mundo passa a ser apenas a violência. Mas será que o mundo é apenas violência? Será que o mundo é apenas esse olhar? E, recebendo a inspiração, escrevi para esses meus amigos que deveríamos ter uma pena não de morte, mas uma pena de vida. A vida sob um novo olhar. Porque mesmo esses seres que cometem violência são esses seres que não têm ainda olhos para ver, ouvidos para ouvir, como traz o próprio Evangelho de Jesus. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Têm os sentidos, mas não conseguem perceber, porque nos encontramos ainda na consciência de sono. À medida que formos despertando os nossos sentidos, à medida que despertarmos a nossa consciência, os nossos olhos poderão ver um mundo muito mais profundo, porque terá lugar para a beleza. Temos lugar para a beleza? Temos espaço para verificar não somente a nossa beleza diante do espelho, mas a beleza que acontece à nossa volta, a beleza da natureza, a beleza das pessoas que estão ao nosso redor, a beleza do nosso planeta. Portanto, quero deixar um exercício nesse intervalo, que durante esse breve espaço do intervalo, você possa abrir a sua janela, olhar aquelas mesmas coisas que você vê diariamente, mas com novos olhos, para que voltemos ao nosso bloco final. Certamente você conseguiu observar algo diferente, porque o seu olhar estava diferente. Certamente novos prismas se abriram, e é assim que acontece na nossa vida. Novos prismas se abrem quando nós começamos a aprender a ver. E os ensinamentos da psicologia de Joana de Ângeles
trazem oportunas reflexões para que treinemos esse olhar existencial, esse olhar para com a vida, olhando de forma mais profunda aquilo que acontece de forma cotidiana. Nos ensina a benfeitora. Cego apenas aqueles que deixaram de enxergar, senão todos quantos se recusam a ver, sendo piores os que fogem das evidências a fim de permanecerem na escuridão. O cego que se recusa a ver. O que nós nos recusamos a ver? Porque muitas vezes esses interesses egóicos, a nossa vida egocentrada, não permite que vejamos a vida sob novos ângulos. Não temos espaço para uma filosofia mais profunda. Não temos espaço para uma conquista religiosa. Não temos espaço para momentos de reflexão na nossa existência. E tudo isso limita o nosso olhar. Ficamos limitados ao olhar do ego, enquanto devemos olhar de forma mais profunda. Por que limitar a vida quando ela pode ser tão ampla, quando ela pode ser tão profunda? Quais são os pontos da minha vida que eu não quero enxergar? Quais são os assuntos que eu costumo dizer, não, sobre isso não desejo falar, porque dói ainda profundamente? Será alguma mágoa? Será algum ressentimento? Será algo do meu passado que nem sequer eu consigo manifestar? Porque somente à medida que eu começo a falar sobre isso, elaborar esse conteúdo, a vida libera novas energias e um novo ânimo surge. E esse ânimo propicia que nós vejamos a vida sob novas lentes. E continua a benfeitora a nos ensinar. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. O amadurecimento psicológico e a visão correta e otimista. Temos uma visão otimista da vida? Otimista não porque desconectada daquilo que fazemos, mas otimista porque sabemos que todo aprendizado que colocamos em prática, ele traz de volta os resultados para a nossa existência. Otimista porque sabemos que nós evoluímos, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da amargura presentes. E se evoluímos, a nossa percepção evolui e a nossa vida se torna mais plena. E se sabemos que evoluímos, sabemos também que o mundo evolui, as pessoas evoluem, embora não pareça muitas vezes. Mas esse processo é uma lei dinâmica, uma lei da vida. E se sabemos disso, por que não ter uma percepção otimista? Eu sou otimista ou sou pessimista com relação à vida? Porque isso muitas vezes determina a minha forma de ver. A criança é naturalmente otimista. Ela percebe a vida sob uma dinâmica de, às vezes, eufórica, mas sempre dosada com alegria, porque traz no seu ser essa lembrança do ser que somos muitas vezes. Mas parece que com o passar da idade, nós vamos esquecendo dessa consciência espiritual, que precisa ser recordada a cada instante, que precisa ser rememorada. Por isso que uma visão psicológica saudável, uma visão otimista, propicia que nossa lente se transforme e passemos a ver a vida sob novas lentes. A questão a respeito da felicidade, observada e buscada sob determinadas condições que não se estruturam na ética moral, é apenas resultado de uma ótica distorcida. Quando temos a ótica correta da vida, uma ótica centrada e pautada na ética, na moral, uma ótica centrada no divino que somos, não ultrapassamos essa consciência ética na conquista da felicidade. Porque a nossa visão estará sintonizada com o divino que somos. Mas quando nos desconectamos dessa essência divina, tudo é válido para alcançar os nossos objetivos. E aí advém o sofrimento, como já vimos em programas anteriores. Porque se a nossa ação ela causa sofrimento aos outros, se a nossa ação
é desvinculada do si mesmo, do self, do ser profundo que sou, estamos nos tornando seres neuróticos. E essa ação retorna para que o próprio ser possa corrigi-la, normalmente na condição de sofrimento. Portanto, o que nos afasta da felicidade real é muitas vezes ultrapassarmos esses limites éticos. E o que vemos na atualidade? Tantos exemplos de desvios éticos na política, nas instituições, mas se isso acontece fora, no coletivo, nas grandes massas, é porque acontece conosco, nós indivíduos. E dessa parte principal que nós devemos cuidar, porque a nossa visão distorcida faz com que rompamos com esses limites éticos, que devem retornar à nossa vida. Porque, como muito bem explicaram os espíritos a Allan Kardec, as leis de Deus estão inscritas na consciência. Eles não falavam da consciência percebida pelo ego, mas da consciência profunda do ser, e esta não pode ser vista com os olhos externos, mas com os olhos internos da alma, que destreinados não percebem, não conseguem verificar a grandeza da vida. A meditação amplia a visão a respeito do mal, ao tempo em que equipa o homem de lucidez, fornecendo-lhe os instrumentos próprios para cuidar desse adversário cruel, o mal. Onde se encontra o meu mal? Normalmente eu consigo ver com muita clareza o mal que está fora, o mal que se encontra nas pessoas. Por que não costumamos ver o nosso próprio mal? Não temos olhos para ver esse mal. E Joana de Ângeles propõe como terapêutica momentos de meditação, momentos de reflexão. Não são necessárias posturas especiais, colocar as pernas em cima da cabeça ou qualquer outro tipo de malabarismo físico. Não se trata disso. Se trata de uma postura reflexiva, onde eu vou observar os meus pensamentos. Vou refletir a respeito da minha própria vida. Vou tentar silenciar a mente para verificar por onde anda mesmo essa mente que divaga por tantos espaços, mas está longe de mim mesmo. Vou fechar os olhos para o exterior e olhar para dentro. Isso se traduz nos momentos de meditação, quando eu busco entrar em contato com a minha luz, mas muitas vezes vem também o meu próprio mal, a sombra se manifesta e muitas pessoas se assustam, mas eu tentei fazer meditação, mas me vieram tantos pensamentos ruins, tantas imagens negativas e eu logo associei, são os espíritos obsessores que tentam me perseguir com a meditação. Eles podem até tentar, mas só conseguirão se você sintonizar na mesma faixa de pensamento. Observe apenas o pensamento. Verifique se esse mal tem ressonância no seu mundo íntimo e trabalhe-o libertando a sua visão, libertando a si mesmo desse mal a partir do momento em que enxerga e vê a vida de forma mais profunda, sem críticas nem julgamentos, mas com o olhar sereno de quem quer enfrentar e ver a própria realidade. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Uma visão favorável sobre alguém. Quantas vezes nós temos apenas um olhar negativo sobre os outros? É claro, devemos ter o exercício de treinar a ver o outro como uma totalidade. E como totalidade, nós somos o que em essência? Somos seres divinos. Então esse é o exercício, olhar o outro como um divino em exercício, em treinamento. Nos carros que estão fazendo teste para tirar a carteira de motorista, não tem motorista em exercício, cuidado. Algumas pessoas também têm esse tipo de observação, mas é uma observação invisível. E todos nós, de certa forma, temos essa placa, ser humano, ser divino, em exercício. Em exercício porque
estamos exercitando a vida, estamos nos aprimorando. Alguns ainda mais envolvidos no estado de consciência de sono, não despertaram para a vida. Outros já conseguem ter uma consciência lúcida, uma visão mais ampla. E alguns poucos têm esse olhar divino, o olhar cósmico. O que você vê quando vê a vida? O que você vê quando sai para dar um passeio na natureza? O que você vê quando está diante de um outro ser humano? Ou de uma simples cebola, como foi o caso da paciente de Rubem Alves, um simples pimentão, um simples tomate? O que você consegue enxergar? Seus olhos são olhos de um ser comum? Ou você já está começando a exercitar uns olhos de poeta? Helen Keller, certa feita, perguntou a uma das suas amigas que saíra para passear no bosque. Quando a amiga voltou, ela perguntou: "O que você viu?" E para sua decepção, a amiga disse: "Nada demais, não vi nada demais." E Helen Keller, oportunamente, respondeu a um repórter que lhe questionou: "O que você gostaria de ver se tivesse 3 dias de visão?" E ela começou a sonhar. Eu gostaria de ver as pessoas. Gostaria de ver a face daqueles que me ajudaram ao longo da existência. Porque tateando eu tenho alguma noção, mas uma noção imprecisa, e eu gostaria de ver cada uma dessas pessoas. Eu gostaria de ver o rosto de um bebê, uma criança pequenina que parece algo tão frágil e ao mesmo tempo tão extraordinário. Eu gostaria de ver a natureza, cada um dos detalhes da natureza. E por fim, nesse longo texto, ela escreve: "Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que vêm. Usem seus olhos como se amanhã fossem perder a visão. E o mesmo se aplica aos outros sentidos. Ouça a música das vozes, o canto dos pássaros, os possantes acordes de uma orquestra, como se amanhã fossem ficar surdos. Toquem cada objeto como se amanhã perdessem o tato. Sintam o perfume das flores. Saboreiem cada bocado, como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. Usem ao máximo todos os seus sentidos. Goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela, pelos vários meios de contato fornecidos pela natureza. Mas, de todos os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o mais delicioso. A vida é uma questão de ótica. De agora em diante, tenhamos novos olhos para ver a vida, uma nova visão, mais profunda e ampla, conectada com o espírito imortal que somos. Um grande abraço, uma semana de muita paz e até o nosso próximo encontro.